Olá, o meu nome é Inês Nunes Pimentel e este é o meu podcast, ou melhor, o nosso. Este é um lugar para conectarmos profundamente connosco e falarmos abertamente de alma para alma. Aqui partilho as minhas histórias, lições, trago-te as pessoas que mais me inspiram e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para apareceres ao mundo como a tua melhor versão e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago-vos uma pessoa super inspiradora e que está a fazer um trabalho incrível, a ajudar muitas pessoas a ter uma vida e casa próspera. A Lu, bem-vinda Lu. Ela é educadora financeira sistémica, mentora de vida, casa, finanças e negócios com alma, criadora do método Terapia Sistémica de Ambientes e responsável pelo Instituto da Alma, portanto projetos incríveis mesmo. Palestrante também, criadora dos programas de Casa Próspera, de Estralhe, Em Paz com o Dinheiro, criando filhos prósperos, que a Lu também é mãe da Yasmin e do Gabriel, que já são mais velhos, e também da Poppy, não é? A cadelinha, que eu vi também, tão bom. E foi esta maternidade que também trouxe esta transformação para deixares o mundo corporativo e criares este negócio dos teus sonhos. Bem-vinda, Lu, como é que estás? Obrigada, Inês. Estou muito feliz pelo convite. Primeiro que eu já acompanho seu trabalho também há algum tempo e super admiro tudo aquilo que você faz, né? E principalmente aquilo Obrigada. que você é. E Uhum, adoro falar sobre isso, né? Então, estou muito exatamente. animada aqui com a nossa conversa. Também eu, super animada, principalmente porque uma das coisas que também li no teu site é que tu és touro, não é? Esta energia, aqui é a minha bebê touro e eu sou peixe, portanto energia oposta e precisei da minha bebê para me vir enraizar, portanto tu naturalmente já tinhas essa energia que te trouxe para trabalhar estas áreas como o dinheiro, a casa e eu sou peixinha, aquela energia ali muito aérea e que só agora, com muito trabalho, é que eu estou a trabalhar mais estas áreas e, portanto, preciso mesmo de falar contigo para me guiares também nesta jornada de ir para o enraizamento e trabalharmos todas estas áreas, mas gostava agora de saber um pouco de ti, para quem não te conhece, como é que se deu esta transformação, deixares o mundo corporativo, criares este negócio que hoje ajuda milhares de pessoas e portanto, conta-nos tudo, o que é que tu fazes, como é que surgiu esta transformação? Pois é, vamos lá. Eu sempre, né, como uma boa taurina, né, sempre muito Uhum, racional, muito organizada, muito terra. E acabei entrando naturalmente, né, para trabalhar, para estudar, na verdade, a parte de gestão. Então, fiz minha uhum, faculdade em gestão, né, naquela altura que a gente fica na dúvida, né, o que que a gente vai para cá, vai para lá, mas eu sim, sempre adorava brincar de, né, de administrar uma empresa, de uhum, gerenciar um tão clubinho. giro. Então, fazia, né, com as minhas irmãs, com as minhas primas, espetáculos, teatros, e organizava Uhum, tudo. Então, sempre teve esse lado, assim, né, de gestão. uhum, E aí uhum, acabei seguindo esse caminho, mas, né, muito no automático. E uhum, fui naquilo que a gente conhece, né, eu conhecia como exatamente. sendo o caminho O correto, caminho, entre sim. aspas, O porque a sucesso. gente, o sucesso, e que é fazer a faculdade, depois fazer um MBA, depois fazer um mestrado, trabalhar no mundo Uhum, corporativo, em grandes empresas, e sendo promovida, e crescendo, crescendo, crescendo. uhum, Né? Aquilo que a gente acha que uhum. realmente é a fórmula do sucesso. Exatamente. Mas, o que aconteceu? Eu tive filho, Sim, que vem mudar tudo, não é? que mexe tudo, você sabe, né? Então, tive primeiro a Yasmin, ainda estava aqui no mundo corporativo, trabalhava aqui em Portugal, numa grande Uhum, empresa, numa multinacional, estava gerenciando uma equipe uhum, grande, e naquele período que ela nasceu, que a tal licença maternidade, né, que a uhum, mulher tem, eu não tive. Por quê? Porque uhum, estava num período super corrido na empresa, uhum, de planejamento, eu era responsável por planejamento, então eu uhum. estava, na época não tinha nem Zoom, né, era o Skype, Sim, sim, sim. e amamentando e trocando Sim. fralda. E assim, eu me vi super, né? Imagina, primeira Uhum, mãe de primeira viagem, sem muita rede de apoio, porque eu morava aqui claro. em Portugal, mas não tinha família aqui, Uhum, e tendo que trabalhar e ter uma bebê em casa. Então não claro. foi fácil. Aí, aquele momento, eu Imagino acho que começou a despertar em mim alguma coisa. Uhum, alguma coisa, né? Uma vontade de mudar. Mas o que aconteceu, né? O racional falou mais uhum, alto e exatamente.
Ela ficou, acho que, não me lembro quantos meses eu fiquei em casa, né, trabalhando de casa, voltei para o escritório, ela não foi para uma creche, eu arrumei uma pessoa para ficar em casa com ela, Uhum. maravilhosa por sinal, que deu super certo, e voltei para o Uhum. corporativo, e assim que eu voltei, fui promovida de novo, e assumi mais Claro. coisas, então Sim, voltei sim, para sim. aquele automático. Uhum. E chegava muitas vezes em casa com ela dormindo, saía de manhã com ela dormindo. Uhum. E o que aconteceu? Engravidei do meu segundo filho, porque eles têm 1 ano e 8 meses de diferença. Ai, meu Deus. Então foi mesmo assim. Foi mesmo, Falei, ainda não já tinha que, feito um ano e engravidaste. Incrível. já que é para ter o trabalho, vamos ter logo tudo de uma vez. Exatamente. Pessoa bem prática, né? Sim. E aí, nessa segunda gravidez, foi ficando mais difícil, porque eu já tinha ela pequena em casa, Uhum. estava grávida. Então, um dia eu me vi no escritório, eu acho que eram meia-noite, 1 da manhã, eu trabalhando, já Uhum. com aquele barrigão. E Uhum. aí, né, tendo que resolver várias questões no trabalho, porque a gente tinha a questão do fuso horário, né, com as Uhum. empresas em vários lugares no mundo. E aí eu falei, não quero mais isso. Não quero mais Claro. isso. Liguei para meu marido e falei, olha, eu vou pedir demissão, tá? Ele, se é isso que você Sim. quer, tudo bem, porque a gente Claro. sempre teve essa, né, Uhum. essa comunicação super aberta. Bem, resumindo, avisei que eu ia sair, que não voltaria mais depois da licença maternidade, porque Uhum. realmente eu imaginava como é que eu vou ter essa vida com 2 bebês em casa, né, com Claro. duas crianças. Mas o que aconteceu? Eu sempre fui de trabalhar, né, Uhum. muito ativa, não me via em casa Uhum. só cuidando dos filhos, né? Uhum. Hoje, se eu voltar, né, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria tirado esse tempo só Aproveitar, para não é? cuidar dos filhos, mas Sim. isso não passava pela minha cabeça na época. Então, o que que eu fiz? Aqui em Portugal, resolvi montar um negócio de enxoval para bebês. Ai, meu Deus, a sério, que máximo. Então, em 2009, imagina, não Sim. existia Instagram, não Claro. existia a facilidade de você criar uma loja online, Uhum. tudo era do zero. Tinha que contratar programador, contratar não sei o quê. E o Uhum. que eu fazia? Eu trazia os produtos do Brasil para cá, esses Uhum. produtos de enxoval, porque no Brasil a gente tem muito essa cultura de ter a toalha combinando com o lençol, combinando Sim, com a tudo. cortina, combinando tudo Claro. assim com um tema. Trouxe para cá, mas o que aconteceu? Passou um tempo, passou outro tempo, a maior parte dos pedidos vinham do próprio Brasil. A sério. Não, isso Engraçado. não é normal, né? Eu Sim. compro as coisas lá, pago imposto, trago para E cá. depois envias tudo para lá outra vez. Não é, né? Não é muito sustentável. Isso aqui não está Claro, muito, né? Não está exatamente. funcionando bem. Ainda tentei mais um pouco até que resolvi fechar o negócio não foi Uhum. para frente. E em 2012, voltando para o Brasil, porque foi aquela época que Portugal começou numa crise Uhum. é, mais difícil. Aí meu marido também fechou a empresa dele, a gente voltou para o Brasil porque ele abriu um outro negócio lá. E eu voltei para o Brasil e falei, o que que eu faço agora, né? Volto pro corporativo, vou tentar outra coisa. E Uhum. aí foi que eu comecei essa minha jornada empreendendo. E Uhum. aí eu entendi, Inês, assim, que na verdade, né, o meu negócio aqui não ter dado certo aqui em Portugal não Uhum. tinha a ver com os produtos, ou com o Uhum. mercado, ou com a crise. No fundo, ali eu identifiquei que eu tinha N crenças Uhum. que eu não podia ser boa mãe e bem-sucedida financeiramente, Uhum. que eu não podia, que só era possível ser bem-sucedida trabalhando no mundo corporativo, tendo Uhum. um emprego certinho, Uhum. que foi o que a gente aprendeu, Uhum. né, que era a única forma de ganhar dinheiro, é, que na verdade eu tinha que escolher entre a maternidade e o mundo profissional, e não dava para ter esse equilíbrio. Uhum. Então, assim, isso no fundo, né, é que causou o A insucesso mudança. Sim, sim, sim. do negócio. Uhum. Né? E muitas vezes a gente acaba colocando a culpa, né, a responsabilidade fora, né? Ah, é o mercado, é a crise, é o Uhum. governo, é o estudo de marketing, e Uhum. não, e não foi nada disso, né? No fundo, realmente, Claro, é eram um as minhas trabalho questões interior. internas Sim. que fizeram com que aquele resultado não E tivesse, não tinha que, tivesse tinha que acontecer, não é? Tudo o que acontece na nossa vida faz parte e tu tiveste que viver aquilo para despertar para, ok, não, o trabalho é interno. Exatamente, exatamente. E aí, quando eu comecei, né, passei por uma jornada de muito estudo, né, de coaching, de programação neurolinguística, e Uhum. comecei a atuar com isso. Aí comecei a trabalhar com Uhum. consultoria financeira. E, na verdade, eu trabalhava, né, nesse um a um, ajudando as pessoas a se organizarem financeiramente, porque eu já tinha toda essa bagagem. Claro. Só que chegou um momento que eu falei, não, só isso não funciona, porque não adianta eu ensinar a pessoa a se organizar, a Uhum. planejar, a, né, ter ali a planilha, a ter tudo bonitinho, se ela não olhar
para o emocional, se não olhar para as crenças, se não olhar o que que tá por trás de tudo isso. Por que que ela não está tendo esse resultado? Claro. E é mesmo um trabalho holístico de ver todas as áreas da vida. Totalmente, é o que eu falo, é um trabalho totalmente integral. Uhum. E aí, mais para frente, né, conseguindo incorporar esse lado emocional, né, por isso que eu falo dos 3 pilares para a Três pilares. prosperidade, que é o racional, né? A minha vida começou olhando pelo Uhum. racional, o emocional, e depois mais para frente eu senti muito de incorporar o O energético. Por energético. quê? Porque eu venho de uma família, né? A espiritualidade sempre fez parte da minha Uhum. família. Então eu costumo contar, né, que quando eu era pequena, né, minha mãe defumava a casa, limpava a casa, Sim. a gente ia para fora, assim, da rua, ficava do lado da rua e a casa saindo fumaça, saindo fumaça, aquela fumaça. E Giro. eu sempre adorei aquilo Claro. e ia também a retiros, né? Que minha mãe Uhum. me levava a retiros então assim isso sempre fez parte da minha vida, mas Uhum. por muito tempo é como se eu vivesse 2 Lucianas, né? A Luciana que é a racional, né? É a do corporativo lá né, Uhum. da roupinha arrumadinha, e a Luciana holística, a Luciana Sim. que tem esse lado, né, da espiritualidade, da Uhum. energia. Uhum. E tu E juntaste as tuas vertentes todas, não é? Nós podemos ser tudo, não temos que separar, não é uma coisa boa e outra má, tenho isto e aquilo, não, podemos ser um todo e encontraste esse caminho sendo tu mesma. conseguir falar sobre isso, né, com abertura e com Uhum. autenticidade, né, sem receio, porque, né, eu nunca imaginaria no mundo corporativo falar sobre o que eu falo hoje, Claro. né? Por quê? Porque parece que ali é um ambiente, né, em que Exatamente, que não pode entrar defumação e óleos essenciais e todo de rituais, não é? E neste mundo, ao mesmo tempo espiritual, a pessoa quase que separa também a relação com o dinheiro, que foi muito um episódio que eu também abordei agora recentemente, que as pessoas que estão mais neste mundo espiritual separam-se também do dinheiro e, na verdade, nós somos seres espirituais a viver uma experiência humana e o nosso equilíbrio só acontece quando unimos tudo e trabalhamos todas estas áreas. Portanto, é mesmo importante este trabalho que estás a fazer e unir todas estas áreas. E gostava que nos explicasses, dentro destes pilares, não é? O emocional, racional e energético, como é que nós podemos trabalhar cada um deles? Que dicas é que tu deixavas assim práticas para as pessoas trabalharem cada um destes pilares, que no fundo são esta abordagem holística que é importante para todas as pessoas? é, tem várias coisas para a gente olhar, né? Mas, por exemplo, o emocional, as pessoas acreditam que uma ferramenta, que uma prática vai virar uma chave ali que de Sim, uma hora para outra, né, vai se conectar com a prosperidade. sim, E sim, não é assim, claro. né? Não é assim. É uma jornada, e eu falo que às vezes é uma jornada de vida, Uhum, né? Porque se você veio para cá com uma questão para ser trabalhada, para ser curada da uhum, sua relação com o dinheiro, isso não vai uhum, acontecer de uma hora para outra. E eu acho que a gente precisa entender que a gente, né, a gente está sempre evoluindo, a gente está uhum, sempre melhorando. E quando a gente às vezes quer sair de um ponto que a gente está e já ir, né, uhum, né, para um ponto lá na frente que a gente acha uhum. que é o ideal, a gente acaba pulando etapas que são Claro. importantes para o nosso Uhum. desenvolvimento. E o mais Então, importante é a jornada, no fundo. no fundo, é o único que importa é a jornada, né? Sim. É o que importa. Então, assim, nesse lado emocional com dinheiro, é olhar mesmo para dentro. Não tem como ser diferente. É Uhum, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, entendendo, né, a sua história com o uhum, dinheiro, de uhum, onde vem essa história, de uhum, onde vem, né, como é que era a relação dos seus ancestrais com o dinheiro. uhum. Eu trabalho muito com a constelação familiar também, né, Ai, com que outras gira. ferramentas, Sim, sim, sim. porque às vezes vem, né, num trabalho, por exemplo, de constelação, algo que está bloqueando Uhum. a prosperidade na sua vida que tem a ver com uma questão da sua Ancestral, ancestralidade. exatamente. E racionalmente você Nós não nunca vai. conseguimos identificar. Você Uhum, não vai acessar isso racionalmente, você não uhum, vai acessar isso como uma ferramentazinha que você vai escrever ali. uhum, Você vai acessar isso num mergulho profundo. uhum, uhum, E não é também só uma constelação, ou só uma consultoria, ou só uma sessão que vai abrir todas as uhum. É um portas. É como se caminho, é a pessoa permitir-se. Exatamente, é como se cada, né, eu falo muito com as minhas mentoradas, com as minhas alunas, né? A gente precisa caminhar, porque é nesse caminho que a Uhum, gente vai encontrando as uhum. pistas, As né? pistas, as pecinhas todas.
que a gente vai juntando. Então, assim, esse lado emocional tem muitas ferramentas Uhum. maravilhosas, né? Eu trabalho com Theta Healing, com Uhum. constelação, com EFT. Então, assim, todas são ferramentas que vão Uhum. ajudar nesse Uhum. processo. Mas tem que ser Uhum. um mergulho, né? E você tem que Claro. estar disposta a fazer esse mergulho, porque Uhum. a gente não faz pelo outro. Uhum. Sem dúvida. Então, esse lado emocional é muito importante e é Uhum. algo que Uhum. realmente fez diferença na minha vida. Uhum. Depois a gente passa para o pilar racional. Uhum. E esse é o que eu sempre, né, trabalhei muito, que é essa Sim. parte mesmo de organização, de planejamento, Uhum. de ter metas. E eu acho que não tem uma maneira certa, ou melhor, ou pior. Tem aquela Uhum. maneira que vai funcionar para você. Uhum. Uhum. E o que as pessoas também buscam normalmente, eu li naquele livro que tem que ser assim, Sim, eu então vi também uma tem que pessoa fazer. Sim, falando. sim, sim. Cada pessoa tem que encontrar. Assim, a planilha que meu irmão, que meu primo, que meu marido. Então, assim, não adianta, não vai Claro. funcionar para você necessariamente o que funciona para o outro. Qual é a maneira que vai funcionar para você? Mas você Uhum. precisa se organizar, que eu até brinco, né? Tem uma frase que eu falo: como que o universo vai te mandar mais se ele Sim, está olhando para você hoje e você não consegue nem se organizar com o que você tem? sim, sim, sim. Não é? Exatamente. É mesmo isso. Porque assim, né? Tá ali, né? O universo tá ali abundante, pronto para te Uhum. mandar mais, mas você não consegue lidar com o que você já tem. Exatamente. Não Uhum. tem abertura para chegar mais. Então, essa organização financeira, entender da onde vem o dinheiro, para onde está indo o seu dinheiro, onde é que você está Uhum. colocando o seu dinheiro, né? Dinheiro é energia. Então, Uhum. aonde você está colocando o seu dinheiro, você está colocando a sua energia. E aí, se você chegar no Exatamente. final do mês, olhar para o seu extrato bancário, para o seu extrato do cartão de crédito, você vai olhar ali e você vai falar: nossa, é aqui Uhum. mesmo que eu quero colocar a minha energia? Uhum. Será que eu estou colocando a minha energia, né, o meu Uhum. dinheiro no lugar certo? Uhum. E eu sei que você fala muito sobre isso também, nessa questão do poder da palavra, da vibração. Então, Uhum. as pessoas estão muito habituadas, porque isso vem dos livros, né? Eu preciso ter uma reserva de emergência, eu preciso. O que Uhum. você está vibrando Uhum. quando você acha que você tem que ter uma reserva de emergência? O que você Uhum. está traindo para a sua vida quando você acredita que tem que ter uma reserva de emergência? Então, eu costumo riscar, né, esse nome de emergência do Sim, planejamento sim, sim. e colocar a reserva dos sonhos, né, reserva da casa nova, reserva Uhum. daquela viagem, para conectar a coisas positivas, conectar a coisas boas, porque Uhum. se você tem ali, né, você está passeando no centro comercial, né? Agora ninguém está passeando no dia que você Sim, está, sim, sim. ou nos sites, né? Porque depois a Sim, gente nos consome sites, é também isso demais mesmo. online. Claro. E aí, quando você pega o seu cartão de crédito e você olha assim, se você tem um objetivo Uhum. conectado a algo positivo, Uhum. é muito mais fácil você não ceder àquela tentação de comprar aquela roupa, de comprar aquele Uhum. objeto, de Uhum. comprar. Por quê? Porque você vai lembrar que você está ali, né, juntando dinheiro para sua casa dos sonhos. Uhum. Agora, se você Exatamente. vai, não, eu preciso juntar dinheiro para minha reserva de emergência, Pois, não é. A pessoa não sente aquela emergência não traz nenhum vibração. prazer, É, né? exatamente, sim. É a pessoa conectar realmente com os sonhos, com aquilo onde nós queremos pôr a nossa energia. Eu quero pôr a minha energia naquela casa dos meus sonhos, naquele curso que eu quero fazer, naquela viagem, não é? E nós então fazemos esse trabalho de conectar com isso. E quando vemos as coisas do dia a dia, nós sabemos que, ok, queremos, não queremos, fazemos esse trabalho imediato. É. E essa parte, a parte racional, né? É isso, é você organizar o que você tem. Então, eu Uhum, costumo falar, pode ser uma planilha, pode ser um caderninho, pode ser um uhum, aplicativo, não importa, aquilo que funcionar para você, mas uhum, precisa uhum, organizar, você precisa saber, né, uhum, para onde está indo o seu dinheiro. E tem momentos da vida que realmente, né, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, uhum, por diversos momentos, né, eu investia em conhecimento, eu investia em uhum. cursos, em coisas que para mim eram importantes e abria mão de outras, abria mão de Claro, sair fora, de comer, exatamente. né, de pedir Uhum, comida, de comprar uhum. algo assim que não era fundamental. Porque Então, estavas a assim, são investir nos escolhas, teus sonhos, exatamente. né? Todo dia a gente está fazendo uma escolha Uhum, e ter esse planejamento, né? O que que você quer? Porque dinheiro é energia também. E se uhum, eu não coloco, se eu não dou uma função para o dinheiro, ele uhum. vai encontrar uma maneira por si só. O Ok, que eu quero ai que dizer com giro. isso? Tem gente que não sei se já deve ter escutado alguém falar assim: eu estava ali, né, juntando dinheiro na minha conta e aí quebrou o carro, Exatamente, sim, ouve-se imenso, incrível. não é?
Mas por quê? Porque o dinheiro, ele precisa circular, Uhum. né? A gente não está aqui para acumular, para colocar um monte de dinheiro embaixo do Sim, sim, colchão. sim, A sim, gente está sim, sem aqui dúvida. para Para viver fazer a uma experiência, circulação fazer essa energética. circulação. E se nós não soubermos, ele vai escolher o seu caminho e às vezes pode não ser para aquilo que faz sentido para nós. Exatamente, É exatamente. Então, se você sabe, por incrível. exemplo, que você tem o sonho da Uhum, casa e você está ali uhum. juntando dinheiro para casa, né? O dinheiro tem um propósito. Ele vai seguir aquele Exatamente. caminho para você realizar Sim, aquele sim, sonho. sim, sim. Agora, a pessoa que só, né, vai acumulando por acumular, isso também não é É, saudável, porque exatamente. Não qual é o tem propósito. propósito? Uhum, Não tem. Então, assim, esse uhum, planejamento é muito importante, né? uhum, A uhum. parte mesmo racional, mas Sem conectada com essas vibrações. Uhum, uhum. Sem dúvida, super importante para mim. O meu marido, o Danny, ele também é de finanças e ele sempre é que trouxe esse lado mais racional de nós termos o controle sobre o nosso dinheiro, em que é que estamos a gastar dinheiro. Eu lembro quando eu fui viver com ele e ele começar a dizer: Ok, temos que guardar sempre os recibos, temos que fazer este controle de onde é que está a ir o dinheiro. E para mim era, eu com aquela energia aérea, de repente, ok, temos que fazer isso e começar a fazer esse trabalho. E tem sido essa minha jornada também de conectar mais com o dinheiro e portanto, é super importante e ele trouxe-me esse lado que é mesmo importante de fazer É, também. sim, é bom ter esse equilíbrio assim dentro de casa, né? Por exemplo, É, igual aqui em casa, meu marido não quer nem saber assim, é das que giro. finanças. Ele, né, tem uma mente muito mais criativa, que não sei, Sim, mas ele sabe que eu tô olhando e a gente uhum, conversa muito para alinhar as coisas, entendeu? exatamente. Então, eu acho que até foi bom você falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala, né, de um casal e Uhum, tudo, não dá para a gente tratar como se fossem duas pessoas independentes claro. meu dinheiro, o seu dinheiro. Eu vejo muito isso Uhum, também, e não é assim, não é querer dizer o que não tem certo ou errado, tá? É o que funciona para claro que cada um. sim. Mas imagina como se você estivesse construindo, né? A gente quer construir uma vida, um Uma vida em futuro juntos. conjunto. Uhum, Quando você está, né, com essa situação financeira bem resolvida, bem uhum, integrada no casal, você está uhum. construindo uma única torre. Imagina assim. Exatamente. Quando eu tenho a minha vida aqui financeira, meu marido tem a vida Uhum, financeira dele aqui, a gente não uhum, se conversa, cada um, né, aquela coisa que, uhum, uhum. não, cada um paga metade, cada um não Sim, tem sim, 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 objetivos sim, em sim. conjunto, é Exatamente, como se cada um estivesse construindo a se sua construir. torre. É super importante, sim, sim, sim. Então, assim, primeiro que essa torre vai demorar muito mais tempo para subir, Claro. né, porque os esforços estão Uhum, divididos, uhum, e depois é como se tivesse um espaço entre elas que uhum. vai precisar construir uma Uma ponte, ponte, sim, para que vai dar construírem os muito seus mais sonhos em trabalho. conjunto, não é? Então, assim, isso Faz mesmo é total assim. sentido. E eu acho que é um desafio para muitos casais, porque Uhum. cada um vem com a sua bagagem, cada um vem com as Com suas as suas crenças, cada um crenças. vem com a sua Uhum, história. Então, uhum. né, chega, tanto que, infelizmente, né, a maior parte dos divórcios, das brigas entre os Uhum, casais, das separações, são causadas por questões financeiras. uhum, uhum. Porque não houve essa conversação, não é? E num casal nós temos que trabalhar todas as áreas para estarmos em total alinhamento, não é? E as finanças é a parte fundamental para a construção daquilo que nós queremos, seja uma casa, seja uma família, viagens, o que quer que seja. E se houver esse Uhum. desalinhamento, não estamos a construir em conjunto. Exatamente, Sem dúvida, exatamente. sem É. dúvida. É muito E depois a gente interessante. passa para o terceiro pilar, que é Exatamente. o energético. Uhum, E esse pilar, né, quando eu comecei a trabalhar com esse tema da casa, da energia, do uhum, ambiente, foi em 2016, porque eu uhum. realmente já tinha isso presente na minha vida. Exatamente. Então, como eu te falei, né, desde a minha infância lá, Que já com as tinhas. limpezas energéticas, com tudo, E mas eu uniste também esse lado. Claro. nunca imaginei que, né, eu falando sobre finanças, sobre Uhum. dinheiro, sobre prosperidade, e algum dia falar sobre defumação, sobre Sim, óleos sim, sim. essenciais, sobre cristais, Mas está tudo unido no fundo. mas está A tudo energia unido. é tudo, não é? Exatamente, exatamente. É isso que eu percebi também. O que que acontecia com os meus clientes, com os meus alunos, né? Tinham mudanças, mas quando não olhavam para casa, Uhum. quando não olhavam para a energia da casa estava impactando nos seus projetos, naquilo que eles queriam Uhum. construir. Então, eu tive, por exemplo, clientes que estavam trabalhando comigo essa transição de carreira, essa Uhum. organização financeira, e as coisas não iam para frente, não iam para frente. Quando Uhum. eu ia ver, né, estava com tudo
da carreira antiga guardado dentro de casa. Ok, que giro. Então, como que você vai ter uma energia nova Uhum, uhum, para circular na sua nova carreira se você mantém na sua casa uhum, todos os livros, todas as uhum, roupas, tudo aquilo que é uhum. do trabalho antigo que não está mais conectado com aquilo que você Que quer para sua vida? engraçado. Bem, isso faz total sentido. E no meu caso, como como viajei sempre muito e vivia em sítios diferentes, estava sempre a começar energias novas e no fundo acho que isso me deve ter ajudado a criar sempre algo diferente. Não estava colada. Se calhar se tivesse ficado aqui, tinha aquela energia do curso que tirei, do trabalho que tinha e fui-me permitindo criar novas energias. Bem, é muito interessante mesmo. Portanto, toca olhar para as coisas que estão em casa que já não fazem sentido. Exatamente. Isso mexe para todas as áreas, né? Por exemplo, Uhum, relacionamentos, né? As pessoas às vezes querem um relacionamento novo, querem, mas estão ali uhum. apegadas ao álbum de casamento né, do relacionamento que já não Que já existe, ou terminou. aquilo que ganhou, né, do ex, Uhum, aqueles uhum, objetos, uhum, ou uhum, mantém, né, na casa coisas que não estão conectadas a quem você quer ser uhum. nesse momento, aquilo que você quer construir. Sem dúvida, sim. Ou às vezes, né, eu falo mãe porque eu também sou dessas, né? Então, assim, de querer ter as fotos todas das crianças bebezinhas em casa Sim, ainda, e as crianças não são mais bebezinhas, e isso sim. faz, muitas vezes, que faz com que a gente fique presa ao passado. Aquele passado, sim. Fique naquela melancolia, né? Ai, mas era tão bom. Ah, mas... Oh, sim. E faz com que você não viva o momento presente, Uhum, né? E pior ainda, faz com que você não construa uhum, o uhum. futuro que você quer. Então, quando as minhas alunas perguntam, Lu, mas assim, vou deitar fora todos os caderninhos dos meus filhos, todos os desenhinhos. Eu pergunto, quantas vezes você olhou para esses desenhos, para esses cadernos? Uhum. Quantas vezes você, né, Sim. foi lá e mexeu nisso e realmente olhou? Uhum. Quase nenhuma. Nunca, sim. Nós vamos acumulando coisas, coisas, coisas que depois não vemos, mas que estão a ficar sempre ali, não é? Então, assim, eu falo, escolhe, né, o desenho que você gosta Uhum. mais e coloca numa moldura e coloca na Claro. sua casa. Ou faça, né, eu costumo ensinar meus alunos a terem uma caixa de recordações e tenha Uhum. uma caixa, Sim, uma né, caixa para uma tudo. caixa. E ali naquela caixa você coloca, né? Eu tenho, por exemplo, a pulseirinha da maternidade, Tão né? giro. O dentinho, aquelas coisas que você quer Sim, sim. guardar ali, Sim, mas sim, é uma sim. caixa. Por quê? Uhum. Porque aí é fácil. Né? Claro. Quando você está com vontade de, né, de lembrar, você vai pegar aquela Uhum, caixa, você vai uhum, ficar naquele momento ali gostoso, recordando uhum, daquilo, uhum, e vai devolver a caixa para o seu lugar. Agora, a uhum. pessoa que tem todas as roupinhas de bebê, eu tinha uma aluna uma vez que ela não conseguia desapegar das roupinhas de bebê e ela já não Sim, queria ter mais filho, e aí claro. você fala, quantas pessoas precisam dessa roupinha que vão tirar Exatamente. proveito? Sim, sim, Você está sim. com essa energia parada na sua casa, seus filhos já Claro. não têm mais essa idade. Uhum, uhum. Então, o quanto está te prendendo? Tudo, Sim. né? É como se fossem fiozinhos energéticos que Uhum, mantêm a gente presa uhum. ao passado. É incrível mesmo. E há tantas pessoas que precisam, e cada vez se fala mais de destralhar, de minimalismo, da pessoa realmente ter o que precisa e termos a capacidade de libertar, não é? Se calhar guardamos uma roupinha que queremos ter na caixa, mas dar a tantas Uhum. pessoas que precisam, não é? É incrível, É, é, faz mesmo total sentido. é. Eu acho que até, né, você tinha falado uma coisa que era importante, né? Principalmente quem entra nessa jornada de autoconhecimento, de Uhum, desenvolvimento pessoal, às vezes, né, quer se desapegar demais do uhum, material. uhum. Né? Não, então agora Sim, eu vou sem viver dúvida. de luz, né? Vou viver Uhum, uhum. com, Sim, com sim, uma sim. casa Eu vou para a minimalista. Índia com uma mochila às costas e não quero nada. E não é assim, Claro. né? Não é assim. O nosso aprendizado está aqui no Uhum. relacionamento, no dia a dia. Acho que é muito mais fácil, né? A gente estar numa montanha, lá num Sim, retiro sim. na Índia, do que estar aqui vivendo É, sim. os desafios do dia a dia. Mas eu acho que não é a pessoa, porque muita gente imagina assim, ah, então ser minimalista é não ter nada, né? É Uhum, ter uma casa vazia. Não é isso. uhum. E aí não, né, não estou aqui para julgar o que que é muito, o que que não é muito, o que 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 é é único para cada suficiente. pessoa, sim. É único para cada pessoa. Uhum, Desde que você olhe para sua casa e você realmente, né, se sinta bem na sua casa, que você tenha coisas que uhum, façam sentido para você e que estão alinhadas a quem você quer ser hoje e aquilo que você quer construir. uhum, uhum, E isso é uma avaliação que cada um tem que fazer sozinho, né? Não é uma coisa que a gente está aqui para julgar o outro. uhum. Não, é você olhar para o seu redor e principalmente, né,
que eu ensino muito, e eu tenho uma certificação que eu certifico terapeutas sistêmicas de ambiente, e esse trabalho da certificação é ajudar, né, um processo terapêutico para ajudar outras pessoas a se trabalharem através da casa. Porque a gente tem uma conexão com esse lado da história das nossas casas, que eu trabalho muito, que assim, uma ferramenta de muita transformação mesmo, porque se você parar para pensar, né, que todas as casas, desde a sua concepção até hoje, você vai deixando um fiozinho energético. Você então que passou por várias casas, sim, né? eu fui deixando mesmo. Então, assim, acontecem várias coisas, né? A gente vai mantendo esse fiozinho energético com as casas, e que de alguma forma, se a gente não corta essa ligação, a gente está ainda sofrendo uma certa influência dessas casas que a gente passou. E outra coisa, imagina, né, que nós somos um puzzle. Então, cada casa que a gente passa, a gente vai deixando uma pecinha do nosso puzzle. E a gente vai trazendo uma pecinha do puzzle da casa. Então, se a gente não faz esse trabalho energético, né, de devolver as pecinhas que não são nossas para casa, e lá recolher as nossas pecinhas, a gente não está inteira. Claro. Ai, meu Deus, eu estou toda arrepiada porque tudo faz tanto sentido. É mesmo isso. É mesmo a pessoa ter a capacidade de fazer esse trabalho e ir percebendo, ok, o que é que eu tenho que deixar, o que é meu e o que é que eu tenho que deixar. Porque as nossas experiências, né, desde a primeira casa, elas impactam muito, muito na nossa vida hoje. Então, muito desse trabalho, né, que eu faço e que as minhas alunas que são terapeutas também fazem, é ajudar a pessoa a se desconectar, né, do que não faz mais parte da vida dela. Exatamente. Né, honrando sempre, né, integrando, não é desconsiderando, não é tirando isso da sua história, não, pelo contrário. Honrando a sua história, integrando, mas entendendo, né, que agora você pode seguir, que aquilo não faz parte mais do seu presente, ele faz parte da sua história. Exatamente. Que agora você pode seguir sem isso. Eu conto até as minhas próprias histórias, né? Eu contei recentemente que eu morei numa casa, quando eu era mais nova, que eu ouvia passos à noite, de madrugada, eu morria de medo, então eu ia dormir na cama dos meus pais todas as noites, e depois, quando a gente mudou, quando eu era um pouquinho maior, minha mãe descobriu que a casa tinha sido construída em cima de um cemitério. Ai, meu Deus! Então você imagina. Sim. E eu passei a minha, né, até uns 20 e tantos anos sem conseguir dormir à noite sozinha. Sim. Por aquela história naquela casa, pelas noites com medo que eu passava lá. Exatamente. E eu só consegui me desconectar disso quando realmente eu entendi o trabalho que eu precisava fazer. E aí, a partir dali, nunca mais tive nenhum problema para fizeste esse dormir. trabalho. É muito giro falares disso, porque eu nasci numa casa que foi construída pelo meu bisavô e que tem realmente muita história, já tem uns 60 anos, já passaram por aqui muitas pessoas e eu agora estou cá, tenho estado estes meses, porque toda a família ficou sempre cá a viver e passaram muitas pessoas, nasceram e morreram muitas pessoas. E também dizem que alguma parte da terra também veio de cemitério. É muito engraçado teres dito isso. E tanto eu e a minha irmã somos super sensíveis, somos as duas peixe. Quando éramos crianças tínhamos imenso medo de vir cá abaixo, porque é uma casa grande, de vir cá abaixo à noite. Ficávamos sempre com medo, sentíamos qualquer coisa e eu sempre senti assim muito esses medos. E depois fui para fora, não é? Fiz muito trabalho interno e hoje em dia estou cá, por exemplo, agora que estou há vários meses e já não tenho esses receios, porque como já fiz o meu trabalho interno, quase que compreendi e estou em paz com isso. E ao mesmo tempo, nesta fase que eu agora estou cá, eu já não me lembro a última vez que eu tive tantos meses nesta casa, porque eu vinha cá de visita, não é? Estou fora, venho cá, estou com um mês, mas depois vou-me embora e agora com esta situação toda do Dani acabámos por ficar cá e já estamos praticamente há 5 meses e foi muito giro porque eu tenho o meu quarto aqui nesta casa com muita coisa da minha história, da minha adolescência, do meu crescimento e agora que estava
tive tanto tempo a dormir no mesmo sítio, não é? Com essas recordações todas, eu senti mesmo a necessidade de deitar tudo fora. Então tive assim um fim de semana em que eu fui pegar em tudo, eu fui mexer em coisas que eu já não mexia há mais de 10 anos, coisas que foram da minha Uau. adolescência. Entretanto, eu estou há 8 anos fora e, portanto, sempre que eu vinha cá era tudo muito curto e se calhar energeticamente eu não me sentia tão bem, mas como era tudo tão rápido, eu nem fazia esse trabalho de perceber, ok, eu não estou bem, era sempre, ok, pronto, já vou para a minha casa e ficava sempre feliz, depois adorava estar cá, porque estou com a família, a matar saudades, mas depois ficava sempre contente de ir para o meu espaço, para as minhas coisas que agora se alinham com a vida que eu tenho hoje e que eu criei. E, Uhum. portanto, aquelas coisas são de uma pessoa que eu hoje em dia já nem conheço, não é? Porque eu sou uma pessoa Uhum. totalmente nova, já cresci tanto, já vivi tantas coisas diferentes, portanto tive essa necessidade de me libertar, deitei tudo fora, dei tudo o que pude dar, dei, e fiquei com uma gaveta, que foi a única coisa que eu não mexi, de cartas, porque eu desde criança recebia cartas de amigas e, portanto, foi a única coisa que eu deixei. Portanto, talvez essa seja a minha caixinha das recordações. Tenho lá As muitas recordações. caixas, até Uhum. bilhetes de cinema, essas coisas que eu hoje em dia já não guardo nada, porque Uhum. percebi realmente nestas mudanças de casa que não podia acumular e portanto, vou-me libertando, mas ficou ali a tal caixinha que me lembro e se calhar um dia se eu quiser ir sentir e ver as tais fotografias e ver as cartas, não é? Eu mergulho ali na minha infância, na minha adolescência, mas o meu quarto já libertei e já não tem essa energia. É muito giro, portanto, naturalmente senti essa necessidade. E com certeza você vai sentir essa leveza, não só Uhum. você, mas a sua família também. Sim, Porque acontece muito, né? Às vezes a pessoa sai de casa, deixa as coisas na casa, né, dos sim. pais, da família, e Uhum, não é só, né, não é só impacto na nossa vida que isso causa, também uhum. impacto na casa Na vida das dos outras pais, na casa pessoas, da sim. família, né? Porque Sim, sim. tem ali aquela energia muito, que às vezes é difícil para os próprios pais também Uhum. desapegarem Sim, disso, sim, né? a minha mãe também diz isso, porque ainda há uma parte da casa que estão coisas nossas que nós ainda não vimos, que a minha mãe está a dizer, eu estou desejosa que vocês tirem isto daqui, roupas antigas e coisas que temos de olhar, ou coisas que nós tínhamos e que ficaram num quarto, que nós temos que tirar um dia para ver aquilo tudo, ao fim de semana, e ela está sempre a dizer, eu quero é que vocês tirem tudo daqui, e, portanto, tenho mesmo que ir fazer isso, é o meu trabalho de É. casa. Mas isso realmente liberta muita energia, liberta muita Uhum, energia. Eu costumo falar, né, que é como se a gente estivesse carregando energeticamente, né? Porque mesmo no seu caso, né, que você foi se uhum, mudando, né, essa mochila, né, dessas coisas que estavam aí, continuavam sendo suas. claro, E você sabe que a energia não tem espaço, né? Não tem tempo, não tem exatamente, espaço. Então, mesmo você continuamos estando do outro conectados. lado do mundo, Sim, 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 sim. você tinha esse peso energético das suas Claro. coisas guardadas aí. Uhum, uhum, Então, né, esse desapegar mesmo, uhum, esse destralho tem a ver com isso, é você uhum, realmente eliminar aquilo que não está alinhado com aquilo uhum. que você quer para a sua vida, o que você quer Exatamente. construir agora e o Uhum, que você quer construir para o futuro. Então, a gente sai uhum, desse olhar, a gente deixa de estar preso ao passado, né, uhum, de ficar ali, né, melancólico, ou pensando o que que foi, o que que não foi, e a gente passa a realmente viver o momento mais presente uhum. e construir o nosso futuro, né? Olhar para frente, Exatamente. ok, o que que eu quero? O que que eu realmente Uhum, quero para minha vida? Isso está alinhado? Não, não está. uhum, Então, uhum, não faz sentido. uhum. A gente sabe, a gente não leva nada daqui, né? Claro, A não, gente não não leva vamos nada levar daqui, então nada, assim, sim, né? O que que a gente realmente precisa? Por que que a gente precisa de tanta claro, coisa? exatamente. É tão importante nós questionarmos isso e termos essa consciência de que uma coisa que eu digo sempre é a única coisa que levamos desta vida é a evolução da nossa alma, não é? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir e isso sim vamos levar, não é? As nossas experiências, mas as nossas coisas, nada vamos levar, não é? Claro que é importante nós termos o que faz sentido para nós, não é? Termos as coisas que nós gostamos, que nos identificamos, mas saber fazer esse trabalho de já não faz sentido, libertar, dar a outra pessoa, não é? Há tantas pessoas que precisam e que uma coisa que não serve, que já não nos serve a nós vai servir a outra pessoa, portanto fazer esse trabalho de libertação. É. E esse, acho que nesse último ano, né, com essa situação que a gente está vivendo, eu acho que Uhum. nunca esse olhar para casa foi tão Ai, sim, importante, foi muito. porque a casa realmente é o nosso templo. É o nosso templo, é Então, mesmo. se você não está bem na sua casa, né? Se você não se sente bem, né? Porque a maior parte das pessoas antes disso, o que que as pessoas faziam? Como é que era a Uhum, vida das pessoas? Era sair de manhã para o trabalho, uhum. voltar de noite para dormir. Sair de E nem manhã, viam voltar a de casa, nem noite. olhavam. Nem viam a casa e Uhum, nem sentiam a casa. E eu costumo uhum, falar que a casa ela é uma entidade energética. Ela uhum, também tem,
né? Ela A tem sua energia. sentimentos, ela tem energia. Então, é, quando eu falo, né, sobre você se comunicar com a casa, né? Será que, né, a maior parte das pessoas nunca pararam para sentir o que que a casa tem a dizer sobre você? Porque a gente tem várias coisas para dizer sobre a Sim, casa, né? A gente reclama que tá assim, reclama sim, sim, daquilo, que... sim. Agora, o que O que que é a que ela casa diz sobre tem a nós? Como é que dizer? nós estamos a tratar dela, a cuidar dela? Exatamente, sobre a sua Uhum, presença. Então, é uma uhum, troca, porque as manifestações que acontecem na casa, né, às vezes acontece um vazamento, queima um eletrodoméstico, uhum. ou dá uma infestação de inseto. Tudo isso é uma forma da casa querer comunicar com você, Ai, que né, querer giro. te ajudar no seu processo. Faz mesmo todo o sentido. Ao invés de a gente querer simplesmente, ah, nossa, deu um vazamento aqui e vai resolver, não sei o quê. Nossa, mas por que que isso está acontecendo, né? Uhum, O que que eu preciso olhar uhum, aqui? uhum. Por que que O que é está que a querendo me casa está a querer mostrar? dizer? Sim, E é um processo, assim, incrível. Quando tão você giro. entra nessa sintonia, Sim, sim, sim. Ai, adoro, sim. é Faz mágico, todo o porque eu costumo até sentido. brincar, né? As minhas alunas falam, Lu, aconteceu isso, nossa, queimou. Eu falei, olha, agradece, ainda bem que queimou o micro-ondas e não Sim, queimou outra, né, outra sim, sim, coisa, sim. ou você não pifou, né? Ainda bem que foi só o Claro. micro-ondas que pifou. Agora, o que que isso está querendo te dizer? Uhum, O que que uhum, você precisa olhar? Né? O que que não uhum. está funcionando muito bem? E aí, quando a gente começa a olhar para casa dessa forma, a gente começa a usar, né, aproveitar a casa como uma ferramenta também no nosso processo, como uma Exatamente. aliada ao nosso Sim, sim, processo. sim. É isso mesmo. E é uma É jornada incrível. incrível, sim, é mesmo incrível. Uma coisa interessante, por acaso, que temos falado das pessoas que têm muita coisa e que têm que se libertar. Na minha jornada, uma coisa que me aconteceu foi, como tive sempre a mudar, eu não conseguia ter na minha casa as coisas que eu gostava, ou seja, estava tão desligada do material que nunca decorei a minha casa, nunca tinha a casa exatamente como eu gostava, e então sentia muito desconectada também da minha casa. E o ano passado, quando eu estava grávida e ia receber a Iris, nós mudámos de casa e eu comecei a fazer esse trabalho de criar a casa com as coisas que eu gosto, que também é importante, ou seja, é o tal equilíbrio, não é? Não ter demais coisas que não fazem sentido, mas Uhum. também não estarmos totalmente deslargados do mundo material e não ter nada, não é? Nós temos que ter as coisas que fazem sentido para nós. Para alguém que está agora a começar e a criar a sua casa, por exemplo, no meu caso, que eu agora partilhei até que temos finalmente a nossa casa em Portugal, estamos a começar a fazer este trabalho, como é que a pessoa que está a começar cria o seu espaço com a sua energia? Que dicas é que tu tens para alguém que está então a começar a cuidar da sua casa e queremos ter a nossa personalidade na nossa casa e coisas que realmente fazem sentido para nós? Primeira coisa, né? Vou aproveitar também, não sei se você já fez isso, mas aí fica a sugestão para você Sim. também. Quando a gente entra numa casa, né? E mesmo que Uhum, você não esteja entrando numa casa nova, que você já esteja numa casa já há algum uhum, tempo, a limpeza energética ela é fundamental. Por quê? Porque tudo que acontece naquela casa, né? A energia fica fica lá. presente no ambiente. Tem até estudos, né, que já falam que o próprio cimento das paredes eles absorvem a energia. Uhum, uhum, Então, todas as experiências das pessoas que moraram antes de você, que passaram por ali, estão uhum. presentes. A gente não sabe a história das pessoas, né? A gente não Exatamente. sabe E o que a energia das aconteceu ali. pessoas. Uhum, Então, assim, uma limpeza energética, ela é fundamental. Então, uhum, independente se você está entrando numa casa nova, se você já mora na sua uhum, casa, né? Porque a sujeira física a gente vê, uhum. né? Imagina você Sim, ficar 3 meses sem limpar sim, a sim, sua casa sim, de sim, sim. banho, a sua cozinha, não vai ficar muito bonita. Sim. E A energia é a sujeira mesma energética coisa. é a mesma coisa, só que Sim. pelas pessoas não verem, né, Uhum, elas não se dão conta disso. uhum, Mas a gente não vê, mas a gente sente. Então, uhum, às vezes você tá, né, sem energia em casa, tá cansada, procrastinando, tá brigando muito, tá sem uhum, paciência. Isso pode ser um reflexo da energia que está presente ali no uhum, ambiente. uhum, E às uhum. vezes não é nenhuma energia sua, às vezes é uma energia de alguém De alguém que que morou passou por antes. lá. Uhum, Então, assim, se tinha, vamos por um casal que brigava muito ali por causa de dinheiro, tinha uma situação financeira ali muito uhum, complicada. Aí você muda para essa casa, a sua vida financeira começa a virar meio um caos. Então, uhum, assim, você simplesmente, né, captou uma energia que não era sua. uhum, Por isso que a limpeza energética ela é tão importante. Então, a gente precisa uhum, limpar a energia quando vai entrar numa casa e uhum, manter essa limpeza como um hábito, né? Então, eu gosto uhum. muito.
nem tá aqui para te mostrar, mas acho que você já conhece, né? O bastão de sálvia, eu gosto muito. Sálvia, sim, sim, sim. Eu uso imenso. Por acaso, aqui em É, casa estou sempre a usar constantemente quando eu sinto que a casa precisa assim de uma limpeza. o bastão de sálvia é muito bom, Uhum, água do mar é muito bom, água com uhum, anil também é muito uhum. bom. Como é que Então, podemos assim, usar a água do mar? Assim, água do numa mar você põe numa taça? bacia, pega um Uhum, pano branco e uhum. lava a casa com água do mar, Ah, entendeu? é? Limpa Ai, o que chão com água do giro. mar. É Ok, maravilhoso também para limpeza. Você pode sim. colocar num borrifador também Ok. e borrifar também pelas Uhum, paredes. Então, a água do mar também é muito sim. boa Porque é para com o limpar. sal, não é? O sal é muito bom para limpar. É. A água do mar, né, é diferente, até falando do sal. Muita gente diz, eu vou tomar um banho de sal grosso. O Uhum, sal grosso, ele tira toda a sua energia. uhum, Então, assim, uhum. ele é algo que limpa, mas ele também te deixa sem energia nenhuma. A Claro. água do mar, não. A água do mar, ela tem essa característica de Uhum. limpar e energizar. Tanto que, né, um banho, sabe aquele banho de mar que você Sim, sai é mesmo uma renovada? limpeza de alma, não é? Mergulhar no mar. Uma limpeza de alma, é isso Sim. mesmo. E então, assim, ele tem essa Uhum, vantagem. Então, é fazer essa limpeza. Fazer a limpeza, né, quando você está entrando na casa e manter essa rotina, uhum, porque tudo que a gente vê na televisão, tudo que a gente ouve, a energia dos vizinhos ou de quem vem na sua casa, isso uhum, está o tempo todo interferindo na energia do seu ambiente. Não é só uhum, a sua presença ali. uhum, uhum, Né? Então, assim, imagina nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas vivem com medo, uhum, inseguras, né? Vibrando todas essas vibrações aí mais densas. uhum. Eu costumo falar, a energia não tem parede. Claro. Então, se você está, né, você tem os vizinhos ali. Eu, por exemplo, moro num prédio, né, aqui que eu acho que 90% dos moradores são idosos. Então, Uhum, imagina, né, o que que eles não estão vivendo nesse momento, né, de uhum, medo, de uhum. insegurança. E isso chega se você não cuida, Claro. né? Se você não, eu Uhum, costumo também ensinar muito a botar a casa numa bolha de luz, né? Então uhum. imaginar todos os dias a sua casa dentro dessa bolha de luz. Tão lindo, E, sim, que giro. Eu costumo fazer isso para mim, para a minha energia, e faz todo o sentido fazermos também para a nossa casa, não é? Que é o nosso é. templo. Então você vai preservando, né, a energia Uhum, da sua uhum. casa e cuidar dos seus pensamentos, dos seus Sim, sentimentos, também. né? Não vai botar a televisão passando as notícias com contagens de mortos e não sei o quê e botar Sim, aquelas sim, sim, músicas sim, com sem aquelas dúvida. letras que, né, sei lá, que às Uhum, vezes a gente põe e nem sabe o que está ali, mas está uma claro. vibração densa. Então Uhum, tudo isso é uhum, cuidar da energia do ambiente. Então, uhum, uhum. por isso que faz parte da prosperidade, né, Inês? Como é que Sim, você vai ter uma vida totalmente próspera, né? Se uhum, sentir próspera sem se sentir bem na sua casa. claro. Sem dúvida, sim. E para mim tem sido um trabalho fundamental mesmo, sentir-me bem em minha casa, ter as coisas que fazem sentido para mim, ter esta tal limpeza energética constante. Adoro mesmo as diquinhas todas. Para quem está a entrar assim numa casa nova, achas que fazer a limpeza então com a água do mar e passar a sálvia que é suficiente, não é? Se eu fizer Eu isso, sempre, assim, eu sempre sugiro, se puder, né, entrar numa casa nova, pintar as paredes, porque a ok. própria tinta, Uhum, uhum. ela já limpa muito a Sim, energia. sabes que eu senti isso, porque nós entramos nesta casa e ela foi toda remodelada, portanto, tudo é novo, as pinturas, os móveis, tudo o que está lá é tudo novo. Então, só o facto disso ser novo, eu já sinto uma diferença do que quando eu entro numa casa, por exemplo, no Dubai, as casas são alugadas e, portanto, outras pessoas já passaram por lá, não é? Não está novo para nós, portanto, eu Uhum, sinto uhum, isso. Por uhum. isso, uma das coisas que eu fiz lá no Dubai foi pintar as paredes todas, engraçado. Tive muito É, essa necessidade de pôr é. tudo branquinho, tudo pintado, que giro, faz mesmo. Não, isso já limpa muita coisa, né? Porque você Uhum, já está ali passando uma camada de tinta, já tem essa limpeza assim uhum, mais uhum, profunda quando você entra. Agora, se não dá para pintar, né? Não dá, ou a uhum, casa já estava, sei lá, às vezes não dá. Então uhum. faz a limpeza profunda, né? E eu trago muito esse sentir, né? Então se conecta, Claro, vê como é que você se sente. sim, Vai sim, entrar sim, numa casa nova, né? Pede licença para casa. claro, Mas se conecta com aquela sim, energia, né? sim, Conversa sim, como se sim, estivesse conversando mesmo com uma amiga, né? sim, Você sim, vai na casa de uma amiga e você vai entrando porta dentro lá. Você não uhum, faz uhum. isso. Claro, sim, Então, sim, assim, a gente entra na casa pela primeira vez, a gente não para nem para se conectar com a casa, para sentir uhum, energia, para conversar com a casa, para uhum, trazer as intenções, né? Aquilo que você quer viver uhum. naquele ambiente. E Sim, mesmo quem não está mudando agora, né, que já vive na casa, pode fazer sim, a sim. mesma É, não coisa. é? A qualquer fase nós podemos recomeçar, fazer essa comunicação com a casa, perguntar como é que ela está.
e realmente definirmos essas intenções e fazermos o trabalho de destralhar o que não faz sentido, termos as coisas que nós gostamos, que fazem sentido para nós, faz mesmo toda a diferença, não é? A casinha organizada, nós já estamos com a mente É, totalmente diferente. muito, Adoro muito. E mesmo. experimentando, assim, eu acho que é experimentar. Muita gente em home office também agora, né? Às Uhum. vezes você não está se sentindo produtiva, pode ser o local que você está trabalhando. Então, experimenta pegar o Sim, seu sim, computador e sim, ir para sim. outro lugar, experimenta virar a sua mesa numa outra Sim, posição. sim, sim, Porque, sim. assim, eu, né, até no Casa Próspera eu falo sobre Feng Shui, eu falo sobre Ai, é que aromaterapia, eu falo giro. sobre várias coisas, mas eu Sim. falo muito, né, que não importa a técnica, né, a Uhum, gente tem, felizmente a gente tem várias técnicas, tem uhum, muitos uhum. estudos, mas o que mais importa é como você Nós nos sentimos, vai sim. se sentir. É. Então, eu não sou daquelas pessoas de digitar regras, né? Eu sou Uhum. de trazer o conteúdo e falar, agora você Agora precisa ver como é que encontra. você se Sim, sente. sem dúvida, é como eu trabalho também. Partilhar, mas depois, e para ti? Como é que funciona para ti? Encontra o que funciona para ti. E acho que Isso, cada pessoa é única e, portanto, é muito bom partilharmos estas ferramentas, dicas, mas depois cada pessoa deve experimentar e ver, ai, fez mesmo sentido, se calhar usei a salva e realmente senti essa diferença, ou mudei ali o cantinho e fez é logo a isso. diferença. É isso. É E muito. fazer uma mudança de cada vez, né? Porque, por exemplo, eu falo, por exemplo, sobre cromoterapia. E Uhum, as cores têm também esse poder terapêutico. uhum, Só que cada cor tem, né, tem uma característica. uhum. Só que todos nós somos diferentes. Cada um Claro. de nós, né, a gente precisa em momentos da nossa vida de coisas diferentes, de Uhum, energias diferentes. Então, assim, não é para falar, você não pode ter essa cor no seu quarto. Eu não sei o que que você está claro. precisando nesse Uhum, momento. Então, você precisa entender, né, quais são uhum, as características das cores, você precisa se conhecer uhum. e sentir, Exatamente, né? sim. Será que quando eu trouxe o amarelo para minha casa, eu me senti melhor ou me senti pior? Será que quando eu Sim. pintei essa parede, isso mudou? Então, é Uhum. uma Isso observação é mesmo muito constante. importante e aconteceu comigo, porque, como eu disse, sou uma pessoa muito aérea e adoro branco. Eu praticamente só me visto de branco, tenho sempre a cor branca, gosto de tudo branco, então quando compro as coisas é branco. E por gostar muito do branco, quando fui então viver para fora, naturalmente, e a pessoa não pensava tanto, vou comprar uma coisa que gosto, era mais uma coisa mais para desenrascar, Hum, então eu acabava por comprar coisas mais do IKEA, que as madeiras nem são assim tão boas, a pessoa acabava sempre por comprar a branco e de repente eu tinha a minha casa cheia de coisas brancas porque eu gosto de branco, mas depois eu estava super desenraizada porque eu já sou esta energia super uhum, aérea, não é? O branco traz-nos essa energia aérea e eu não tinha esse enraizamento. Então, quando fiz a mudança, eu comecei a pôr cores fortes na minha casa que eu nunca imaginava, mas ter tapetes mesmo, aqueles tapetes de. Aquilo tem mesmo um material que é assim o castanho, que parece mesmo madeira, porque lá, por exemplo, o chão no Dubai é sempre de mármore branco, e então pus colocar isso fez esse enraizamento. Na minha cama também pôr uma cor super forte, que é assim um género de rosa, mas até mais escuro, pôr quadros nessas cores. Então comecei a pôr esses tons que eu imaginava, uhum. não compro branco, eu gosto de branco, então era a cama branca com o edredom branco, era sofá branco, com mesa branca, com cadeiras brancas, e depois eu estava super desenraizada. E então comecei a pôr estas cores mais fortes, não é? Claro que eu adoro brancos e adoro essa leveza, mas colocar estes outros tons e senti-me logo muito melhor, muito mais enraizada. Portanto, é mesmo depois fazer a combinação com a nossa própria energia e perceber que nós às vezes precisamos do oposto à nossa energia também para fazer esse trabalho, não é? Se calhar há pessoas que já estão muito enraizadas e precisam de ter uma energia mais aérea, aí sim ter se calhar coisas brancas, ou até sei que as plantinhas penduradas no teto também trazem essa energia aérea. Ou seja, cada pessoa também na sua jornada e para fazer esse equilíbrio tem que procurar realmente o que faz sentido e é um trabalho incrível mesmo. É o olhar para dentro, né? É o você se Uhum, conectar com você mesmo, com as suas reais necessidades, uhum. sentir, né? E sentir, e não fazer as coisas no automático, né? Agora está na moda ter essa cor, eu vou ter essa cor. Agora está na moda ter isso, eu vou ter isso. Exatamente, sim, sim, Não, o sim. que que faz Nem faz sentido para sentido, você nesse sim, momento? exatamente. Pode estar na moda, mas se calhar não é o que eu gosto, não é o que faz sentido para mim. Uhum, uhum, É uhum. super interessante. Eu vou te É, falar, é muita coisa. não é? Esse assunto tem coisa a Tem beça pano pra para gente falar, mas mangas, é não é? uma E tu fazes delícia, é uma mesmo um delícia. curso para pessoas que querem depois ensinar também, não é? E fazer este trabalho.
Na verdade, eu tenho o programa Casa Próspera para quem quer aplicar na sua casa, né? Que aí eu Uhum. ensino várias técnicas. E a certificação em Certificação. Uhum. terapia sistêmica de ambiente não é esse lado técnico, aí é esse olhar do sentir, entendeu? Ok. Esse olhar Ai, adoro. terapêutico. É Então, muito giro. ajudar a pessoa, né, a se Uhum. desenvolver, a trabalhar as suas questões internas Uhum. Uhum. através desse olhar para casa. Uhum. Uhum. Então, É tem, muito tem giro. sido realmente Adoro. maravilhoso. Sim, adoro. Ai, tem sido mesmo incrível, todas as tuas partilhas, tenho aprendido imenso, tenho a certeza que as pessoas aqui a ouvir-nos têm estado a aprender imenso contigo, e é fundamental, todos estes temas, são tão importantes, como disse, eu nesta fase da minha vida tenho estado a mergulhar mais neste mundo material, conectar mais com todos esses pontos e são mesmo importantes e adoro que faças mesmo esta abordagem holística, de ver todos estes pontos, não é? O racional, energético, é mesmo incrível. Não sei se há assim alguma coisa que queiras deixar, algumas dicas finais para quem está a iniciar este percurso por uma vida próspera, abundância em todas as áreas da sua vida, alguma coisa final que queiras deixar, alguma inspiração final? Conta-nos. Eu acho que é importante falar que a gente falou de muita coisa e isso às Sim. vezes pode deixar a pessoa meio, nossa, mas é muita E coisa que eu agora, o que preciso é que eu olhar faço? Sim, sim, sim. para ter uma vida próspera. Então, eu Sim. costumo falar, qual desses pilares você sente que você precisa Uhum, começar nesse momento? Então, não uhum, adianta querer assim, agora eu vou mexer em tudo, agora eu vou começar, uhum. né, eu vou pegar uma planilha, eu vou arrumar a casa, eu vou olhar para as minhas crianças, eu vou... Né, calma, Calma, calma. é uma coisinha de cada vez. Eu acho que é se manter em movimento, entendeu? É um Uhum, passo de cada vez, é não trazer ansiedade para o processo. Então, uhum, assim, o que é que eu costumo falar assim? Olha para os sintomas, uhum. né? Não vamos querer curar um monte de coisa que Claro, não precisa ser mexida nesse momento. exatamente. Olha para os sintomas. Então, se você está com dificuldade Uhum, agora de se organizar financeiramente, né? Você está assim uhum. meio descontrolado, não sei o quê. Então, começa por ali. Começamos por ali, Começa exatamente. por ali. Ou se você está assim, né? Parece que você está fazendo tudo, mas não consegue, né? O dinheiro não consegue fluir na sua vida. Então você sabe que tem questões ali pessoais para trabalhar. Então vai para esse Uhum, lado emocional, começa a uhum, mergulhar uhum, nisso, uhum, nessa jornada, né? Escolhe algumas terapias que uhum. vão te ajudar. Ou você está realmente querendo trabalhar essa energia da casa, vai para esse lado. Uhum, Então, assim, uhum. são três Sem pilares que a gente dúvida, precisa sim. olhar, mas não é que agora assim, eu tenho que Mudamos a ver tudo vida isso. toda, sim, sim, sem dúvida. E a minha jornada tem sido de anos. Eu agora estou a trabalhar, se calhar, este lado da casa, mas eu tive imensos anos em que nem olhava para casa porque estava a trabalhar o meu interior e estava a trabalhar o meu bem-estar e a minha saúde e a minha carreira. Ou seja, foi uma coisinha de cada vez e as pessoas realmente perceberem que o nosso bem-estar, não é? A nossa prosperidade em todas as áreas, temos que trabalhar cada uma das coisinhas um passinho de cada vez. Portanto, toda esta conversa é realmente retirar aquilo que ficou aqui dentro e se calhar para algumas pessoas vai ser, eu realmente tenho que destralhar, que eu tenho muita coisa. Para outras pessoas vai ser, realmente eu não tenho nada que eu me identifique em minha casa, tenho que mudar as cores. Para outras pessoas realmente tenho que curar esta relação com o dinheiro, pensar nestas minhas crenças. Portanto, é uma jornada incrível que nós estamos aqui para viver, não é? E que é tão bom termos pessoas como a Lu para nos guiar também nesta jornada e só posso mesmo agradecer por este trabalho lindo que tens estado a fazer e estou cheia de vontade de ir aprender mais contigo, portanto vamos continuar. Foi muito bom, Ai, Lu, muito adorei. obrigada, minha querida. Olha, espero que nos possamos conhecer pessoalmente em breve, quando isto tudo passar. E Sim. foi mesmo bom. Obrigada mesmo por tudo o que estás a fazer, por toda esta partilha incrível. Só posso agradecer mesmo. Gratidão pelo convite. Amei, amei, Inês. Tão bom. E obrigada a todas as pessoas que nos estiveram aqui a ouvir. Tenho a certeza que vão tirar daqui mesmo ferramentas incríveis. Um grande beijinho e até ao próximo Beijo. episódio.